O nosso texto dessa noite encontra-se em Romanos, no capítulo 15, os versos vai até os versos 13. Romanos capítulo 15. A imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Ora, nós, que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vocês. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós, todos os gentios, e todos os povos o louvem. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse último hino, esse último cântico que nós cantamos agora, meus amados irmãos, me fez lembrar sobre o que nós vamos falar nessa noite, que é sobre o cuidado que nós precisamos ter com as pessoas. Portanto, já no título, ele chama a nossa atenção para nós sermos imitadores de Cristo e com relação à simpatia e ao altruísmo, para nós sermos altruístas, simpáticos e ter o mesmo sentimento de Cristo para com as pessoas. E nós cantamos nesse cântico que nós queremos o quê? O que nós queremos nesse último cântico? A bondade de Deus. E os últimos versos nós estávamos falando de Jesus. Jesus me abençoa, como é que é? Pode falar alto. Sua bondade, a sua bondade me seguirá. E aí eu fiquei repetindo quantas vezes isso? Oh Deus, eu fiquei repetindo, a sua bondade me seguirá, a sua bondade me seguirá, a sua bondade me seguirá, certo? Eu sou muito egoísta, eu quero só para mim, eu quero ficar cheio da bondade de Deus, eu quero ficar exaustivo, assim, derramando da bondade de Deus, mas para mim mesmo. Só para mim. Eu quero só para mim. Porque se depender de eu usar dessa bondade para com o outro, não vai fazer, aí eu não posso, porque vai fazer falta para mim. Entendeu? Sim ou não? O texto, meus amados irmãos, nos chama a atenção.
Em Atos, lá no capítulo 4, no verso 32 a 35, a igreja crescia. Em Atos 2, no 47, diz que enquanto os discípulos trabalhavam, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo. A bondade do Senhor estava lá, sim ou não? A bondade do Senhor, como é que eu canto mesmo? A bondade me seguirá. A bondade do Senhor estava lá, seguindo os apóstolos. Meus amados irmãos, desde o início a igreja foi descobrindo que o projeto de Deus abrangia mais do que supunham os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros dias, então, a comunidade cristã era composta basicamente por um pequeno grupo de homens que eram seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, esse pequeno grupo de homens teve o privilégio de ser pastoreados por ninguém menos do que Jesus. Jesus era o pastor daquele pequeno grupo de membros. Jesus era o pastor. Meus amados irmãos, mas em poucos dias, o rol de membros cresceu. O rol de membros cresceu e já se contavam 120 pessoas, de um grupo de 12, que estavam com Jesus. Agora o rol de membros passou a ser de 120 pessoas, em Atos capítulo 1. Já em Atos no capítulo 2, a partir dos versos 41, a igreja foi acrescida a um número de membros de 3.000. 3.000. É o que nos conta o texto da palavra de Deus. E a cada um desses membros era aplicada o quê? O que era aplicado a cada um desses membros? A palavra de Deus. Era aplicada a palavra de Deus, e aqui no verso 7 do capítulo 15, está escrito: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus Pai. A igreja, meus amados irmãos, nos últimos anos, mudou de aparência. A igreja mudou de aparência, a igreja se desenvolveu muito, e desde então a igreja se espalhou por toda a face da terra, porém a sua característica não mais é aquela característica de uma igreja impactante, de uma igreja verdadeira, de uma igreja sincera, de uma igreja que prega a verdade, de uma igreja que fala a respeito de arrependimento de pecados, a respeito de salvação. Aquilo que marcava aquela primeira igreja, aquilo que marcou aquela primeira geração de crentes, aquilo que foi acolhido assim no meio daquele povo, agora fica esquecido, fica abandonado, fica deixado no canto. Portanto, o texto nos diz que aquela igreja, no verso 47 do capítulo 2 de Atos, eles viviam louvando a Deus e contando. Não conseguiu, né, Pedro, colocar? Atos capítulo 2, verso 47. Queria que os irmãos dessem uma olhada. Aqueles irmãos, aquela primeira igreja, como é que eles viviam? Vamos ver juntos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor, dia a dia, ou nós nos tornamos uma igreja simpática, agradável, acolhedora, ou nós não vamos crescer. Nós vamos ficar lá naquele grupo minguado de pessoas. Assim, então, a pergunta para nós é: por que a igreja contava com a simpatia do povo? Por quê? A igreja contava com a simpatia do povo? Porque aquela igreja vivia como uma família. Aquela igreja vivia como uma família verdadeira, uma família de pessoas diferentes,
mas aquele pequeno grupo e depois um outro grupo maior de homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e iletrados, eles acolhiam-se mutuamente, eles compartilhavam o que tinha, e isso gerava impacto importante na vida das outras pessoas. Ou nós vivemos dessa forma, ou a nossa igreja está fadada ao fracasso, ela não vai impactar ninguém. A igreja de hoje, meus amados irmãos, dispõe de muitos meios para impactar as pessoas, para impactar a sociedade, para impactar o mundo. Computadores, mídias, grupos de teatros, corais, orquestras, grupos de WhatsApps, bandas, programa de rádios, TV e muito mais. Fala a verdade. A igreja está armada, munida com tudo que pode para alcançar uma grande multidão. Muitas igrejas, meus amados irmãos, promovem grandes eventos, enchem auditórios, estádios, promovem campanhas sociais. Porém, infelizmente, nem todas as igrejas da atualidade têm conquistado uma coisa que existia lá no passado: a simpatia. A simpatia. E é o que eu desejo na nossa igreja. Simpatia. Simpatia. Pela falta, meus amados irmãos, de qualidade, pela falta de santidade e pela falta do exercício pleno e prático do amor, a igreja tem deixado de ser simpática. Assim, então, há também uma deficiência no relacionamento entre os irmãos e no cuidado com aqueles que ainda são fracos na fé, com aqueles que estão chegando, com aqueles que ainda não se aprumaram, com aqueles que estão cheios com os seus fardos pesados sobre as suas costas, mas que chegam à procura de um acolhimento, que chegam à procura de um alívio, de um cuidado especial. E nós nos faltamos-lhes com a simpatia. 14, verso 1 diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Meus amados irmãos, nós precisamos urgentemente encontrar algumas maneiras simples para nós continuarmos obedecendo às ordenanças de Jesus. E quando nós assim acordarmos para essa realidade, nós vamos causar um grande impacto na vida daqueles que estão sendo introduzidos na nossa comunidade hoje, na nossa igreja hoje. E assim, também, nós vamos causar um grande alvoroço na sociedade em que nós vivemos, quando nós nos tornarmos pessoas mais atraentes, mais agradáveis. Portanto, em primeiro lugar, esse texto nos ensina, meus amados irmãos, dos versos 1, verso de 1 a 3, que nós, para sermos uma igreja que trabalhe em favor do reino de Deus, nós precisamos demonstrar interesse. Demonstrar interesse. O verso 1 nos diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, não agradar a nós mesmos, portanto, cada um de nós agrade a quem? Agrade quem? Como é, e no que é? Bom para quê? Para a sua edificação, para a edificação dele. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O mundo moderno, em seu ritmo alucinante, extravagante, fez então crescer a população mundial. Nós já estamos contando com 8 bilhões. Meus amados irmãos, mas isso fez também aumentar a solidão, fez aumentar a apatia, fez aumentar a frieza, fez aumentar o distanciamento, apesar do aglomeramento das pessoas, apesar de estarmos cada vez mais próximos, cada vez mais juntos, mas nós estamos cada vez mais longe. As pessoas se acotovelam
nas ruas, nos ônibus, no metrô, nas lojas, nas praias, nos estádios, mas ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém, e o pior de tudo é, não querem conhecer. Não querem conhecer. Mas a igreja, meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus, a igreja presbiteriana Filadélfia, por menor e mais apertada que ela seja, Deus espera uma realidade bem diferente desta igreja. O Senhor quer ver nesta igreja a manifestação do seu amor. O Senhor quer ver nessa igreja a manifestação da sua comunhão. O Senhor quer ver nessa igreja o interesse mútuo pelas pessoas. O Senhor quer ver nessa igreja abraços nos finais dos cultos. O Senhor quer ver nessa igreja alegria e não apatia. As pessoas que entram nessa igreja precisam ser agradadas por nós, precisam ser abraçadas por nós, precisam ser acolhidas por nós, e é exatamente isso que o texto nos ensina. Nós somos uma família, nós somos povo de Deus, sim ou não? Sim. E como povo de Deus, o conselho de Paulo nesse texto é que não apenas cumprimentamos, mas tenhamos também disposição de ajudar as pessoas. Não apenas as cumprimente dizendo, oi, seja bem-vinda. Mas conheça a pessoa, interesse pela pessoa. É isso que Paulo está nos ensinando. Tenha desejo de ver o que é que ela precisa e se disponha a ajudar essas pessoas. E ele diz mais, os novos convertidos, os fracos na fé, ajudando-os a carregarem os seus fardos pesados. E aí nós podemos fazer a pergunta para nós mesmos, que fardos são esses que essas pessoas carregam sobre si? Meus amados irmãos, em primeiro lugar eu quero destacar que essas pessoas, quando chegam na igreja, elas carregam o fardo pesado da carne. Paulo fala no capítulo 7, o querer, eu quero, mas nunca consigo. Paulo está dizendo que esse desejo da nossa carne é violento, é pesado, é cruel. Portanto, os mais fracos, eles têm conflitos entre o bem e o mal, e fazer a vontade de Deus, ou satisfazer a vontade da sua carne. Eu quero satisfazer, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. Conhece alguém aqui no nosso meio que está vivendo nesses últimos dias bem assim? E eu já fiz vocês conhecerem, pelo menos parte de vocês já conhece alguém que está vivendo dessa forma. Tem vontade de agradar a Deus, mas não tem conseguido. Nós precisamos demonstrar interesse por eles, nós precisamos demonstrar solidariedade, nós precisamos demonstrar disposição de ajudá-los, aconselhá-los e interceder pela vida deles. E eu, pelo menos nesse ponto, sei que nessa igreja tem gente que intercede, tem gente que ora, graças a Deus. Meus amados irmãos, o segundo desejo desses que chegam na igreja, se o primeiro desejo deles é romper com o desejo da carne, o segundo desejo deles é romper com o desejo do mundo. Pensa no desejo do mundo. Eles estão sendo, meus amados irmãos, bombardeados dia e noite pelos gracejos do mundo, insinuações, insulto da sociedade que está lá fora, dizendo, discriminando-os. Você está indo na igreja agora, está virando crente. Pensa numa pessoa que está chegando na igreja, como é que ela vê isso? Como é que ela encara isso? Como ela sente isso? Eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa compreensão para vencer essa difícil tarefa da vida. Então eles precisam vencer o mundo, eles precisam vencer a carne, mas tem um terceiro peso que está sobre o ombro deles, que é o diabo. O diabo que está o tempo todo falando, lá que você é bobo, o que você vai fazer nessa igreja? Lá todo mundo é pecador. Aqui tem pecador, sim ou não? Sim. Tem pecador. Aqui tem pecador, e o diabo está falando a verdade, nesse ponto. Aí, eles precisam romper com isso, mas, todavia, porém, entretanto, contudo, aqui ninguém está interessado por esse fardo que está na vida desse amado, que está chegando na nossa igreja. Quem está interessado?
nesse fardo do pecado na vida do outro? Basta eu carregar o meu, não é assim? Eu já tenho fardo demais, eu já tenho problema demais. Então, e aí, meus amados irmãos, essas pessoas que chegam em nossa igreja, elas precisam sentir que nós estamos interessados no bem delas. Elas precisam se sentir amparadas, elas precisam se sentir fortalecidas. Alguém citou uma frase que dizia o seguinte: a igreja, alguém que eu não conheço, é uma frase desconhecida, então abre aspas, a igreja é o único exército de soldados que abandona os seus feridos. É triste, mas é verdade essa frase. Então nós precisamos, meus amados irmãos, mudar esta realidade na nossa igreja. O abandono acontece pela falta de persistência, pelo nosso comodismo, pela nossa indiferença, pelo nosso desinteresse, por causa dos nossos próprios achados de pensarmos que nós já estamos fazendo demais. Portanto, nós estamos muito desinteressados pelos problemas alheios. Então nós precisamos, se nós quisermos ser uma igreja que trabalhe em favor do reino de Deus, nós devemos demonstrar interesse. Você aprendeu esse primeiro ponto, sim ou não? O que é que nós devemos demonstrar se é que nós trabalhamos em favor do reino de Deus? O que é que nós devemos demonstrar se nós trabalhamos em favor do reino de Deus? E por que às vezes nós deixamos as pessoas que nos visitam pelos cantos, encostadas nas paredes, sozinhas? Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos pouco nos lixando para elas, não é verdade? Eu queria que um largasse e o outro pegasse, eu queria que um largasse e o outro pegasse, assim, sabe, todo mundo conversasse um pouquinho, todo mundo abraçasse, todo mundo desse um pouquinho do seu oi, tudo bem, meu nome é João, meu nome é... Tem João aqui, sim ou não? Tem não, né? Tem só o João menino, né? Tem o João Neto também. Meu nome é João, então tá bom. Segunda coisa, se nós trabalhamos em favor do reino de Deus, nós precisamos demonstrar o quê? O primeiro é interesse, e o segundo é o quê? Respeito. Ah, como essas pessoas desejam ser respeitadas por nós. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo, versículo 5, o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, mostre respeito. A responsabilidade, meus amados irmãos, que Deus colocou nas nossas mãos, em relação àqueles que estão começando na fé, aqueles que estão conosco e que precisam ser bem recebidos por nós, nós precisamos olhar como Paulo diz, suportando as fraquezas dos fracos, como está no verso 1, suportando as debilidades. Isso significa aguentar, tolerar, carregar, apoiar, compensar a fragilidade do outro. No entanto, nós devemos fazer isso sempre demonstrando o máximo de respeito pelo outro. O forte deve suportar a fraqueza do fraco. Na igreja não pode existir a figura do egocêntrico, deve suportar a fraqueza do fraco. Portanto, aquele que pensa só nos seus problemas, que acha que apenas os seus problemas devem ser interessantes, não dou conta nem dos meus problemas. Tem gente aqui assim, sim ou não? Isso significa que você está também precisando de apoio. Você também está precisando. O nosso interesse deve ser com todos, pois nós todos somos iguais. Portanto, nós devemos promover o bem com aqueles que são fracos, meus amados irmãos, para torná-los edificados, para torná-los fortes. Como diz o verso 2,
cada um de nós deve agradar a seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Eu tenho pouco tempo de retorno a esta casa, mas já encontrei pessoas na rua e ao perguntá-las por que deixou de vir, eu estava só procurando uma igreja. Pensa, então eles começam a visitar a igreja, visita uma, visita outra, visita outra. Aonde você acha que eles vão ficar? Aonde você acha que eles vão ficar? Onde a igreja demonstra interesse, onde a igreja demonstra respeito. Não, eu já encontrei uma igreja. Aí a tristeza do coração da gente. Já encontrei. Não é a sua, não. A sua está longe de ser a igreja perfeita. E eu acredito que esteja mesmo. Mas eu também desejo que o nosso Deus nos aperfeiçoe para nós nos tornarmos uma igreja relevante, uma igreja atraente, uma igreja que tenha interesse e que tenha respeito pelas pessoas. Portanto, meus amados irmãos, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, verso 13 e verso 19. Assim devemos nós não pôr tropeço e nem ser escândalo para esses irmãos. A primeira coisa que nós aprendemos é, se nós queremos ser uma igreja que trabalhe em favor do reino de Deus, nós precisamos demonstrar? Nós precisamos demonstrar? E em terceiro lugar, nós precisamos demonstrar que essas pessoas são aceitas em nosso meio. Elas precisam se sentir aceitas no nosso meio. Aqui, dos versos 7 aos versos 12, Paulo dá essa instrução dizendo: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Você foi acolhido por Cristo, sim ou não? Agora nós precisamos ser pessoas que acolhem outras pessoas, para o bem do reino de Deus, para o bem do reino de Deus. O corpo de Cristo, meus amados irmãos, que é a igreja de Cristo, é como um coração de mãe. Sempre cabe mais um. E o dia que encher todos esses bancos, e eu sonho com isso, que encha logo esses bancos, nós vamos estourar essa parede dos fundos. Não é verdade? Porque vai sempre caber mais um. Deus já nos deu a graça de poder andar já quase 15 metros para o fundo. Não é verdade? Uns 15 metros a gente já pode andar lá para os fundos, crescendo para os fundos. Graças a Deus por isso. Não é isso? Então, portanto, meus amados irmãos, precisamos nos adaptar a essa colcha de retalhos. São muitas diferenças entre nós, mas há uma beleza única, a beleza do amor. Assim, a nossa relação deve contribuir para a edificação do povo de Deus, como diz Paulo no verso 7. Aceitem uns aos outros para a glória de Deus, como Cristo nos aceitou. A questão é, por que Cristo nos aceitou? Cristo me aceitou porque eu era um cara bonzinho. Não tinha como Cristo não me aceitar, não é verdade? Eu não roubava, eu não matava, eu não adulterava, eu não fumava, eu não mentia. Então Cristo falou, é esse que eu quero. É isso mesmo que Cristo faz, sim ou não? Cristo acolhe a todos os vis-pecadores. Todos os vis-pecadores são acolhidos. Deus nos amou, apesar das nossas fraquezas. Deus nos aceitou como seus filhos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Por isso nós precisamos seguir esse exemplo, meus amados irmãos, e o que se espera de nós é que nós saibamos dar aquilo que nós recebemos. E o que é que nós recebemos do Senhor Jesus? Graça. Graça sobre graça
foi o que nós recebemos do Senhor Jesus. Nós recebemos amor, nós recebemos aceitação, nós recebemos perdão, nós recebemos carinho, nós recebemos amizade, nós recebemos calor humano, nós recebemos reciprocidade, delicadeza, um abraço acolhedor, e é exatamente isso que nós precisamos transmitir como igreja do Senhor, em favor do seu reino. Portanto, meus amados irmãos, assim como Deus em Cristo nos aceitou, quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos crianças na fé, assim como nós ainda éramos pecadores em nosso proceder, como disse Paulo, fiz de tudo para com todos. Você tem feito de tudo para com todos? Nós precisamos manifestar alegria, meus amados irmãos, ao olhar, ao acolher, sem competição, sem vanglória, sem rivalidade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, diz Paulo escrevendo aos Filipenses. E Paulo termina esse texto, meus amados irmãos, nos aconselhando que Deus, que nos dá essa esperança, verso 13, encha vocês de alegria e paz, por meio da fé que vocês têm nele. Assim, o que dá esperança a cada um de nós, diz o apóstolo Paulo, como ele via o progresso dos crentes em Roma, ele também nos ensina que é maravilhoso, alegre para nós vermos a nossa igreja em paz, ver a nossa igreja crescendo. Portanto, ele dá graças ao Senhor Jesus Cristo, diz ele no verso 8 do capítulo 1, pois ouve-se falar a respeito da fé que vocês têm, os crentes de Roma. Portanto, nós também devemos demonstrar esperança na restauração, no progresso espiritual daqueles que hoje se acham fracos na fé, aqueles que estão em nosso meio, precisando do nosso abraço, precisando do nosso apoio, do nosso acolhimento. Nossa esperança, meus amados irmãos, lhes dará esperança. A nossa alegria lhes dará alegria. A nossa satisfação lhes dará satisfação. Assim, a nossa paz, a paz que o Senhor Jesus nos dá, lhes fará descansar na certeza de que eles estão no lugar certo e de que eles serão vitoriosos em Cristo Jesus. A falta de esperança, meus amados irmãos, destrói qualquer iniciativa, paralisa qualquer tentativa, desfaz qualquer empreendimento. A falta de esperança no progresso alheio é um veneno para quem quer mudar e é vergonha para aqueles que deveriam ajudar. Eles querem mudar, eles desejam mudar, mas em não achar essa esperança em nós, é uma vergonha para nós. Nós precisamos resgatar o que fez sucesso no passado. E o que foi que fez sucesso no passado? A unidade da igreja, um mesmo pensamento, uma mesma disposição, um mesmo trabalho cristão. Assim então, meus amados irmãos, não porque tinha sido um modismo que deu certo, mas por ter sido a estratégia que Deus criou para aqueles e também para nós. Somos famílias de Deus, somos corpos de Cristo, irmãos uns dos outros, e por isso é imprescindível que haja entre nós acolhimento amoroso, e Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Demonstre esse cuidado de Jesus para com todos aqueles que adentrar nessa casa em busca de cuidado. E que Deus desperte em nós esse cuidado. Aprendemos nessa noite, meus amados irmãos, que nós devemos trabalhar em favor do Rei. E em primeiro lugar, para nós trabalharmos em favor do Rei, nós precisamos ter interesse. Em segundo lugar, nós precisamos ser o quê? Ter respeito pelas pessoas. E em terceiro, o que nós aprendemos? Se nós quisermos ser
trabalhar para o reino de Deus, aceitar essas pessoas em nosso meio. Agora digo aos que estão chegando, aos que estão no nosso meio, aos que acabaram de chegar: não desanime. Não desanime. Se lhe faltar o acolhimento necessário nesta igreja, fique firme. Fique firme, não desanime. Deus proverá. Deus cuidará de você. Deus cuidará da tua dor, com todo amor. E se no seu peito aquela dor ainda dói, se você está sem alento e passando por tentações, você que está chegando agora, Deus cuidará de ti. Cantemos o hino 165, Cuidado Divino.